No Vaticano foi registrado outro momento histórico desta sexta-feira nos preparativos para a beatificação do Papa João Paulo II. A correspondente Ilse Stamparini acompanhou. O túmulo na Gruta Vaticana foi aberto hoje de manhã, 6 anos depois da morte do Papa polonês. Dentro do caixão de madeira, que permanecerá fechado, outros 2 caixões protegem o corpo de João Paulo II. O secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone, e o assessor pessoal de João Paulo II, durante 40 anos, cardeal Stanislaw Dziwisz, fizeram as primeiras homenagens e orações. A lápide que cobria a tumba deverá ser levada para uma igreja da Polônia como relíquia. Para proclamar João Paulo II beato, a igreja reconheceu como milagre o caso da freira francesa Marie-Simon Pierre, que teria se curado do mal de Parkinson depois de pedir a intercessão dele. A irmã vai se juntar a outros milhares de fiéis que já estão chegando para acompanhar a celebração. No domingo, dia da beatificação do Papa João Paulo II, o caixão será exposto na Basílica de São Pedro. 50 chefes de Estado confirmaram a presença na cerimônia. O Brasil será representado pelo vice-presidente Michel Temer. Paulo II vai pedir desculpa pelos pecados cometidos pela Igreja Católica no tempo da Inquisição, quando os não cristãos eram queimados em fogueiras. O Papa vai fazer referências também às cruzadas e ao tratamento que a Igreja Católica deu aos judeus, às mulheres e aos povos indígenas. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Nicéia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A myth is an idea that, while widely believed, is false. O Papa Bento XVI pediu desculpas numa carta divulgada hoje aos fiéis da Irlanda. O país tem sido alvo de denúncias de abuso sexual em instituições católicas e o Vaticano anunciou que fará uma investigação formal sobre todos os casos. De Londres, o correspondente Marcos Gozecan traz os detalhes. Cópias da carta escrita pelo Papa Bento XVI foram entregues a jornalistas na sala de imprensa do Vaticano. O documento é endereçado aos católicos da Irlanda, país abalado por uma série de denúncias de abusos sexuais em instituições católicas. Em 2009, um relatório de uma comissão independente concluiu que os abusos teriam ocorrido durante décadas, entre 1930 até os anos 90. Também há denúncias de que vários casos teriam sido acobertados. A carta traz uma mensagem muito clara do Papa às vítimas e aos fiéis irlandeses. Vocês sofreram gravemente e eu verdadeiramente sinto muito. De forma aberta, expresso a vergonha e o remorso que todos nós sentimos. As mensagens do Papa Bento XVI serão lidas amanhã durante as missas na Irlanda. O Vaticano também anunciou que fará uma investigação formal em todas as dioceses irlandesas envolvidas nas denúncias. A diretora de um grupo que defende vítimas de abusos sexuais na Irlanda classificou a carta de decepcionante, porque, segundo ela, não trata dos bispos que tentaram acobertar os casos. Além disso, ela diz que a carta fala apenas dos casos ocorridos no país. Recentemente, denúncias de abusos sexuais envolvendo padres também surgiram em lugares como o Brasil,
o Chile, a Áustria, a Holanda, a Suíça, a Grã-Bretanha e a Alemanha, onde o escândalo envolveu o nome do irmão do Papa Bento XVI. Durante 30 anos, Georg Ratzinger dirigiu o coral de Regensburg, onde ex-alunos disseram ter sofrido abusos sexuais. O irmão do Papa negou que soubesse desse tipo de abuso, mas admitiu que permitia o castigo físico para os estudantes. O porta-voz do Vaticano declarou que a carta divulgada hoje é mesmo apenas para os irlandeses, mas que o documento tem mensagens e alusões que podem servir aos fiéis de outros países. O Papa Emérito Bento XVI pediu perdão pela forma como lidou com as denúncias de pedofilia quando era arcebispo na Alemanha. Especialistas em direito internacional dizem que a manifestação do Papa não anula os processos que devem ser investigados e punidos pela justiça. O pedido de desculpas foi lido pelo secretário de Bento XVI. O Papa Emérito diz que está pronto para enfrentar o juízo final. Um relatório independente diz que o ex-líder da Igreja Católica acobertou pelo menos 4 casos de pedofilia. Na época, o religioso era arcebispo de Munique, na Alemanha, e ainda usava o nome de batismo, Josef Ratzinger. Para esse advogado, especialista em direito internacional, as desculpas não devem impedir que os casos sejam julgados pela justiça. As palavras do Papa Emérito hoje só eximem a Igreja de responsabilidade moral, uma vez que a justiça comum difere da justiça canônica, cabendo agora à justiça comum 2 formas de apuração: eventuais omissões da Igreja, para que sejam impostas indenizações por dano moral, e também a apuração da responsabilidade penal individual dos responsáveis por estes atos.